Acho que caiu, irmão Emerson, irmão Alexandre. Parece que sim. Irmão Começou a Zé. falar e caiu, né? Esse irmão Zé. Não, ele tá conectado, mas acho que deu problema. Tá com... Eu não sei se o irmão Emerson ia falar alguma coisa. Irmão Emerson? Ele tá falando, mas tá cortando. Assim, som. Tá sem Os o irmãos som. estão ouvindo? Agora sim. Tá. Ele entrou no mundo aqui. Irmãos, nós vamos iniciar esse plantão de dúvidas. Lembrando que houve bastante agiota no Brasil afora, foram empossados novos conselheiros, né? E a necessidade de cada um saber, irmãos, que no Conselho Fiscal nós temos que ter três conselheiros titulares e o suplente é facultativo. De complementar o que pede o Estatuto. Fora isso, irmãos, os irmãos têm que ter na cabeça que a gente precisa ter, no mínimo aí, dependendo da demanda de cada administração, de 3 a 4 a 5 até mais colaboradores. Por exemplo, aqui em São Paulo, só no setor Brás nós temos mais de 8, mais de 10 irmãos nos ajudando, nos apoiando aí no suporte ao trabalho do Conselho Fiscal. E isso só na administração São Paulo. Daí tem os setores. Os setores tem deles que tem 8, outros tem 4, outros tem 10. Então, é necessário ter colaboradores, irmãos. Então, outro dia, depois desse plantão do Conselho Fiscal, várias vezes eu recebo alguma pergunta do tipo, irmão, como é que é o colaborador do Conselho Fiscal? O colaborador nada mais é, irmão, do que aquele irmão que você indica ele, os irmãos do Conselho Fiscal procuram indicar um irmão no perfil de administrador, de contador, técnico em contabilidade, tem esse irmão ou tem essa irmã disponível aí para trabalhar na obra de Deus, nos ajudar nessa parte. Os irmãos comunicam o ministério e eles aprovam o trabalho deles, a vida deles, para nos ajudar. Ele vai fazer parte do grupo do Conselho Fiscal. A partir dali, irmãos, vai ser dado o acesso para ele, o acesso que é dado para nós é dado para ele, a verificação, visualização, fechamento de verificação e checklist. Então é dado todo o suporte para ele, os acessos necessários para ele desenvolver a atividade. Ele faz toda a verificação, ajuda nesse trabalho nosso, e os irmãos depois fazem uma conferência e dão um aval final. Quem assina por último é sempre os irmãos titulares que vão ser responsáveis por esse trabalho, tá? Então os irmãos precisam treinar esses irmãos para ele estar apto a desenvolver. Uma das coisas que eles não vão ter é o e-mail da congregação, porque está limitado aos irmãos titulares da administração e irmão de ministério. Então, no começo foi dado para todo mundo, mas como usaram pouco, então a Microsoft acabou cortando esse pacote aí, então diminuiu a quantidade de e-mails que para nós da congregação. Então, ficou limitado somente para os titulares e para os irmãos de ministério. É importante os irmãos ter isso na cabeça, e que tem que ter os 3 titulares. Se não tem, precisa verificar aí, conversar com o ministério para estar colocando um irmão aí. Os 3 tem que ter, todos têm que ter acesso ao módulo do Conselho Fiscal, e todas as administrações, por menor que seja, precisa de colaboradores ou colaboradoras. Tá certo, irmãos? Então, deixar bem claro essa parte para os irmãos entrarem aí em contato nas reuniões de vocês deixarem os irmãos a par desse assunto, e os irmãos precisam se sentir confortáveis aí com esses irmãos, com o grupo todo completo para poder desenvolver a atividade, tá? Então, irmãos, essa era uma das partes que eu queria passar. Outra parte é a parte do checklist.
mais uma vez, lembrando o Conselho Fiscal da necessidade de preencher o checklist mensal do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal só preenche o dele, só preenche o checklist de Conselho Fiscal. E os demais, ele vai olhar se os demais fecharam. Distribuidora, voluntários, tesouraria, contabilidade e bens móveis. Então, os irmãos vão verificar se a administração está fazendo, se esses departamentos estão cumprindo com essa obrigatoriedade de fazer o checklist mensal. Todo mês precisamos fazer o checklist. Irmão, esse mês não consegue mais, a gente não vai conseguir mais estar fechando se não tiver esse checklist completo. Novembro e dezembro, quem não fez, faça o atrasado, por favor, irmão. Tem muita administração que não preencheu ainda. Eu vou pedir para o irmão Tiago fazer o levantamento e passar a porcentagem para nós de quantas a administração ainda deixou de preencher o do Conselho Fiscal. Somente se o irmão encontrar lá os demais departamentos que não preencheram, o irmão simplesmente faz o apontamento no checklist do irmão. Não preencheu o checklist mensal e deixa lá para a gente saber que não foi feito, para a gente poder cobrar, para a gente poder identificar os irmãos que não estão, os departamentos que não estão fazendo o checklist. Tá certo, irmãos? Nós temos uma ferramenta, chama-se BI, ela consegue rastrear quem está preenchendo e quem não está preenchendo esse checklist. Então é importante os irmãos, cada um cumprir com essa obrigatoriedade. E nós, no Conselho Fiscal, vamos cumprir somente com a nossa, que é o preenchimento do nosso checklist. E os demais departamentos, eles sabem que precisa ser fechado e anexado o fechamento do checklist deles, tá bom? Irmão Tiago, não consegue passar para nós a porcentagem? Consigo sim, irmão Emerson, peraí. Por gentileza. Olha, em novembro tivemos 64%, em dezembro 67% e agora em janeiro 36%. Na última plantão, irmão Emerson, estávamos com 53%. Aí foi reforçado sobre o preenchimento e graças a Deus houve um bom avanço aí, né? Uns 10% de todas as administrações conseguiram preencher mais. Mas mesmo assim ainda a gente está abaixo do esperado, né, irmão? Irmãos, mediante aqui o irmão Tiago acabou de passar para nós, nós vamos entrar no plantão de dúvida. Se tiver algum irmão que tenha dificuldade, pode falar, irmão, não tem problema nenhum. Nós vamos dar total atenção para os irmãos nesse preenchimento do checklist, para que os irmãos se integrem. É de grande necessidade, irmãos. Ele dá um respaldo para nós, ele vai ajudar cada administração, vai ajudar cada contabilidade, tesouraria, esses departamentos que precisa preencher, para dar segurança para esses departamentos. E para nós, o Conselho Fiscal, vai dar segurança para nós lermos a GO, o parecer da GO, irmãos. Então é de grande importância. Aquele que não está preenchendo, que não entendeu a necessidade desse é o principal ponto nosso, é esse checklist hoje. Você entendeu, irmãos? Então, os irmãos precisam entender que nós aqui no Brás desenvolvemos toda essa ferramenta, a informática desenvolveu essa ferramenta, o módulo do Conselho Fiscal, preparou esse checklist. Deus preparou toda essa ferramenta, irmãos. Então vamos usar ela, irmãos. Vamos fazer uso dela. Aqueles que tiverem dificuldade, não tenham vergonha. Pode perguntar. A gente está aqui para esclarecer. Não tem motivos para não ter motivos de falar, irmão, eu não preenchi porque eu não sabia. Então, tem essa terça-feira e toda terça-feira para os irmãos poderem tirar essas dúvidas. Tá bom? Então, nós vamos abrir aí as perguntas para os irmãos começarem a perguntar. Aqueles que têm a necessidade de preencher checklist, irmãos, por favor, tire essa dúvida, vamos esclarecer, vamos completar aí os 100%, irmãos, para que a gente consiga, sábado agora, a gente tem aquela RA que é para o Brasil inteiro, na quinta ou na sexta-feira os irmãos
faz um rastreamento de tudo que foi preenchido ou não, para que os irmãos veja que o Conselho Fiscal está evoluindo, que fechou, que está fechando, que está colocando na rotina dele essa atividade do preenchimento do checklist. Tá bem, irmãos? Então, por gentileza, vamos dar atenção aí nessa parte. Irmão Alexandre, vamos dar uma atençãozinha no checklist aí por causa da RA de sábado, e daí depois nós já entramos com o módulo do Conselho Fiscal, tá bem? Tá bom. Você quer que eu repasso aqui ou a gente já pode pegar o primeiro irmão que tá... Não, pode abrir pro irmão Durvalino aí pra ele fazer a pergunta dele, pra gente já começar. Já tá aberto. Só que fazer. Ô, irmão Durvalino, isso. A paz de Deus, irmãos. Amém. Na verdade, era mais uma pergunta mais em relação àquela verificação, né, das igrejas, né? A gente sabe que nem todos os irmãos têm um certo conhecimento, né, ou uma certa habilidade junto à utilização do computador, né? E pensando nisso, eu queria mostrar para os irmãos, compartilhar um formulário que eu criei com a ajuda de Deus, para fazer aquela checagem que é feita no computador. A minha ideia era a possibilidade de ter um formulário que os irmãos pudessem fazer dentro das administrações, já que o tempo também, às vezes, os irmãos dentro da administração é curto, né? Tem todas aquelas perguntas que são feitas naquela verificação, e os irmãos iriam ticar, né, e entregaria para algum irmão que tem um certo conhecimento, né? Eu separaria com alguns irmãos que têm certo conhecimento com o computador, né, com a utilização do sistema, e faria esses lançamentos. Eu queria ver até se poderia compartilhar esse formulário aqui com o irmão e que os irmãos, se a gente poderia, utilizar esse formulário. Irmão, você está abrangendo a verificação ou o checklist? O irmão falou perguntas. Seria a verificação. Irmão Alexandre, só um minutinho, por gentileza. Irmão Durvalino, vamos fazer o seguinte, passa esse material para nós, nós vamos dar uma avaliada nele para a gente poder ajudar os irmãos. É de grande importância, Deus abençoe. É importante isso. Só que de imediato a gente está com uma demanda aí nesse checklist, irmão. Sobrando um tempinho, a gente entra. Mas caso não der para entrar hoje, terça-feira a gente apresenta ele. Pode ser assim, irmão? Claro. Eu tenho preocupação em relação a isso, né? Mas a gente pode deixar mais para frente. Não, mais para frente não. Nós vamos avaliar para apresentar terça-feira. Se é um material que vai ajudar os irmãos, é bem-vindo, tudo é bem-vindo. Só que nós queremos dar um foco aí nesse checklist em alguma. Porque tem irmão que nem acesso tem ainda. Você entendeu, irmão Durvalino? Claro. Tá bom? Mas irmão, por favor, disponibiliza, manda para mim aqui no nosso e-mail, conselhofiscal.braço@congregacal, e envia aqui para nós que a gente vai dar uma olhadinha, tá bom? Tá bom, meu. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Nós é que agradecemos, tá bom? Veja o próximo, irmão, por gentileza. O irmão Adriano está habilitado o microfone. Irmão, paz de Deus. Amém. Tudo bem? Sou aqui da administração do Novo Gama, no Conselho Fiscal, região de Brasília. A respeito do meu acesso que eu comentei semana passada com os irmãos, eu realmente estou sem acesso àquela questão da área técnica do Conselho Fiscal. Tem como compartilhar minha tela aqui para mostrar como eu estou sem acesso? Irmão Adriano, inclusive já teve outros casos e eu pude ver mesmo como está acontecendo em Carapicuíba, teve alguns casos aí. Então a instrução é abrir um chamado, o irmão anexa isso daí no chamado para que a informação possa verificar isso por irmão. Entendi. Então realmente é um erro então do... O irmão consegue entrar no info, no intranet, porém quando vai, ele dá uma mensagem que o irmão não tem permissão. É isso, né? Exatamente.
Eu já até peguei meu notebook pra mostrar a tela lá, porque eu tentei todos os modos lá e não tava conseguindo. Aí eu mostrei pro usuário chave também tá me entendendo, aí eu me perdi. Eu entendi quando eu vi realmente o que estava acontecendo. Aí eu pedi pro irmão abrir um chamado, eles verificam isso melhor. Não, tá certo então. É só jogar mostrar mesmo no acesso. E o irmão sabe abrir chamado, não siga? O usuário dele lá abre. Mas ele pode abrir, se não me engano, aqui no próprio Siga dele, tá? Talvez seja mais prático. O importante, irmão, é anexar a tela, anexar a tela, né? Isso, irmão. Pode compartilhar, Alexandre. Eu acho que é mais rápido. Vou mostrar aqui rapidinho, o irmão já pega esse jeito. Bom, estão compartilhando a tela. Confirma se já habilitou. Aqui, irmão, então você vai vir aqui, ó. Tem esse quadradinho verde, abrir chamado. É que eu tô num ambiente de treinamento. O irmão naturalmente vai estar no seu ambiente, aí na sua administração. E aí sim, você vem. Opa! Você acessou um recurso, não possui permissão. Bacana. Primeiro que eu fui chamado pra isso também. Mas, irmão, o irmão deve ter esse acesso, vou até recortar aqui. O irmão deve ter esse acesso para poder abrir esse chamado. Se você fizer esse exemplo que você mandou, direto do teu e-mail, direto do teu usuário, eu creio que a resolução vai ser até mais rápida. Tá? Eu tentei fazer a mesma coisa que eu ia fazer, apareceu a mesma mensagem pra mim. Será que... É só o usuário chave. É só eles? Então Não, só o usuário chave. Tá. Tá bom? Eu fazer que eu fosse a mesma mensagem. Tá bom. Então, o acesso é do módulo. Do módulo sim, eu já fiz checklist, já fiz todas as verificações, tudo certinho. A única coisa que eu tenho um ano só de conselho fiscal, eu queria aprofundar mais um pouco o conhecimento nas áreas, e entender um pouco mais sobre tudo. Tá. Irmão, vocês estão em 3 conselheiros e o suplente aí, tem colaboradores ou não? Não, atualmente a gente só tem os 3 conselheiros titulares, não tem o suplente. Nem colaboradores? Não tem. Tá. Mas a gente pequena, era 33 cada geração só. Tudo bem, mas é importante os irmãos terem uns 2 na reserva aí junto dos irmãos, 2 colaboradores ajudando os irmãos, tá bom? Entendi, não tá certo então. Já fechou, viu? Amém, irmãos. Tem um próximo, irmãos. Irmão Sérgio Faria, habilitado o microfone. Paz de Deus, irmãos, tudo bem? Amém. Sou aqui da administração de Itajubá, mais uma vez, prazer estar com os irmãos aí. A dúvida, mais uma, né, irmãos, como que a gente deve proceder para aplicar a verificação, por exemplo, no departamento de jurídico, que é um departamento bem específico, né? Vamos dizer assim, teoricamente, a gente tinha que ser um pouco advogado, né, para entender um pouquinho, para saber o que analisar, o que verificar. Os irmãos têm como passar alguma orientação, ou pegar as perguntas, passar para o irmão lá, que é o responsável, que é o advogado, e ele falar para mim, esse está de acordo, esse não está. Quando é melhor, irmão, é melhor passar para ele vai dar as explicações. Na verdade, o Conselho Fiscal o que ele vai monitorar aí? Ele vai monitorar se tem algum processo em andamento, se tem algum irmão acompanhando, ele só vai acompanhar esse tipo de coisa. Hoje em dia, como é digital, os irmãos não têm nem isso mais arquivo dessa documentação. É tudo digital, então é mais saber com o advogado, é melhor sentar com ele. E, irmãos, como é que está isso daqui? Esse processo e essas atividades do jurídico, ele responde a cada uma mediante aquilo que ele responder, porque não tem muito segredo. O segredo, por quê? Porque ele faz a defesa, se tiver um processo, uma ação, ele está definindo a congregação. O que a gente quer saber é se tem um advogado dando respaldo, suporte para a administração. Então, ele vai responder algumas perguntas ali, e para nós é o suficiente de saber que tem alguém acompanhando qualquer que seja o processo daquela administração. Tá bem?
É mais nesse âmbito, então. Nesse sentido, porque se for falar em mas será que ia a lei tal? Nós não entendemos de lei, então quem entende de lei é eles que vão dar esse respaldo aí para nós. Entendi. E a gente aqui, a gente percebeu até, a gente estava meio desligado até nessa questão, aí um outro conselheiro que levantou a questão, como a gente agora aparece, né, aqui para fazer a verificação, naquela sugestão de trabalho, parece fundo musical. A gente não tem o departamento criado, porém a gente sabe que acontece, né? Agora, essa semana mesmo teve ensaio regional e é falado de coleta, sobre nesse sentido, né? Que seria do fundo musical. Acho que a gente tem que já, o mais rápido possível, criar esse departamento. Seria isso, né? É isso mesmo. O que acontece, irmão? Esse departamento, o fundo musical, é o departamento, ele só vai ter nas regionais, ele não vai ter em todas as administrações. Então, ele é um departamento onde ele recebe a coleta de todas as administrações, né? Então, ele recebe e ele faz, é ele que recebe os instrumentos que vem de fora. Hoje está a cargo, até, se eu não me engano, está a cargo dos diáconos. E eles que fazem essa distribuição. Mas como atendimento, mas precisa ter um controle, porque são vários instrumentos. O instrumento é uma peça cara, então a gente tem que ter uma atenção do que entrou, do que saiu, de quem está controlando aquilo ali. Ele tem uns picos, acho que 2 vezes por ano ele tem uns picos de atendimento, e depois ele dá uma caída, você entendeu? Então, é bom os irmãos seguirem lá, porque não é difícil olhar, é bem pouca coisa que tem para ver, e a gente, o Conselho Fiscal não deixa de olhar nada, então consegue acompanhar também esse departamento que acaba tendo um valor sempre razoável. Tá bem, irmão? Não, mas que eu falei, aqui a gente é uma administração, não somos regional. E a gente, então, não precisa ter esse departamento? Como que vai fazer a verificação? A gente vai ter vai ter na regional, né? Vai ter na regional, daí vocês acompanham lá. Tá? Daí eu não sei se algum de vocês deve fazer parte da regional, daí quando tiver lá, os irmãos acompanham lá. Agora, o que entrar de oferta para esse fins, os irmãos vão enxergar lá no dia da coleta, já vai ter um relatório específico de fundo musical do ensaio regional. Então vocês vão conseguir enxergar isso daí, e o controle que tem que ter é esse, é mais na regional, tá bom? Ele entra no livro normal, né? Isso. O da regional, sim. Aí repassa para a regional. E repassa para a regional. Isso. Como é que é, Thiago? Isso. Quando o irmão recebe, os irmãos vão receber nas coletas do fundo, o fundo musical no ensaio regional. Entrou na administração, não fica na administração. Ela entra como uma conta transitória, que é a 2085, e aí a administração tem que mandar para a regional. E lá na regional quem recebe são os diáconos. Tá? É a piedade regional. Então eu posso, não preciso criar na minha verificação esse departamento, certo? Porque eu não tenho, né? Aqui a gente não tem. Certinho. Tá bom, então. Tá bom? Tá bom. Deus te abençoe. Amém. Amém. Tem um próximo aqui. O irmão Emanuel pode... Amém. Tá um pouco baixo. Um pouco baixo. Se não puder aumentar um pouquinho aí. Tá baixo, irmão. Não, mas tá melhorou. Melhorou, mas tá baixo. Mas pode falar que vamos tentar, pode falar. Beleza. Qualquer coisa eu vou aumentar a voz. Irmãos, aqui na nossa administração, a gente sabe que existe um roteiro, né, de checklist que tem que ser preenchido, né, os departamentos são 5, né, tesouraria, patrimônio, bens móveis, distribuidora, atividade voluntária, contabilidade e, por fim, no caso, o 6º, conselho fiscal. E os demais departamentos, a gente também tem que
solicitar que eles preencham ou analisar se eles preencheram um checklist, por exemplo, compras, departamento de engenharia. Irmãos, esse daí não foi criado o checklist para esse departamento ainda, tá? Então vai ser criado na medida de os irmãos estão sentindo a necessidade, o resultado que está dando, né? Então não tem checklist para esses ainda. O que nós temos é esses 6 aí que os irmãos já têm ele listado aí. Então, repetindo, contabilidade, distribuidora, tesouraria, bens móveis, voluntário e conselho fiscal. Hoje é esse o checklist mensal que tem para preencher, tá bom? Então, no caso, quando a gente for verificar a engenharia, a gente não precisa marcar como não preenchido o checklist, até porque não existe. Eles não têm checklist preenchido, eles não têm checklist. Ah, entendi. Tá bom? Por enquanto. Tá bom. Amém. Irmãos, eu estou olhando aqui, não tem nenhuma pergunta. Você quer fazer aquele item aí, Alexandre, para a gente poder dar uma... Na verdade, tem uma pergunta aqui, irmão. Opa, deixa esse irmão José Mauro, vamos ver. Opa, tem 2. Apareceu uma pergunta também. Aliás, uma 3. Vamos lá, irmão José Ribamar. Pode falar. Pode falar. Paz Deus, irmãos. Amém. Irmão, é só uma dúvida. Quando eu vou fazer a verificação da contabilidade, lá onde a gente faz os apontamentos das inconformidades, aparece tipo um questionamento, uma pergunta. Como que deve ser respondida essa verificação? Qual a pergunta específica, irmão? Se o irmão olhar lá na verificação da contabilidade, quase todos os itens são perguntas, não são apontamentos. Você diz na verificação? Isso, na verificação do Conselho Fiscal. Tá. Você quer compartilhar a tela aí? Vamos dar uma olhada aqui. É porque eu estou no celular. Compartilhou a tela? Compartilhou, né? Sim. Tá. Contabilidade você vai fazer o mensal. Você lembra qual que é, irmão, que você estava fazendo? Mensal. Então tá aqui. Vamos pegar uma agora aqui. Vamos fazer uma agora. Ô, irmão, deixa no mundo, irmão, enquanto... Contabilidade. Mensal, tá aqui. Isso. Vamos pegar essa daqui. É o que a gente tá. É só tentar lembrar. Tá aqui. É que tem as notas explicativas, irmão Emerson. Elas de fato estão exclamações, né? Estão apontamentos. Mas não são todas, né, irmão? Mas tem aqui algumas conciliações que está como pergunta. Então, por exemplo, o grupo 100, o balancete versus mapa, o relatório geral, receita e despesas. Mas não são todos, tá, irmão? E acho que claro, vale uma revisão, é importante, mas tem alguns outros itens que está correto, que as notas explicativas, os demais documentos, o passivo circulante, também está como pergunta. Então tem que dar uma listada aqui, sim, para que os irmãos façam um apontamento também. Isso. Deixa essa melhoria aí já para nós trabalharmos ela. Exato. Como que é Emanuel, não é o nome do irmão? É o José Ribamar, né? José. Viu, irmão José? Então foi importante o irmão dar esse feedback aí para nós. Nós vamos atualizar aí, tá bom, irmão? Tudo bem, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Amém, irmão também. Irmão Zé Mauro. Tá habilitado. Paz Deus, irmão. Amém.
Irmão, apenas uma sugestão, eu não sei se é possível. Existe a possibilidade de irmãos estar compartilhando depois essa reunião, porque hoje, por exemplo, aqui tem culto na comum nossa. Muitos irmãos vão estar participando. Se tivesse depois como ter esse vídeo, para a gente estar passando, não sei se pode, se não pode, apenas uma sugestão, os irmãos vêm analisar isso daí. Irmão, nós trabalhamos esse assunto. Por enquanto, irmão, para nós ficou difícil, porque é feito algumas perguntas que saem muito fora ainda, e daí a gente não consegue controlar isso daí precisaria editar e tal. Então, por enquanto, está só como um plantão de dúvida mesmo, mas pode entrar toda terça-feira. Se for o caso, a gente muda o dia para atender os irmãos, ou pode até mandar um e-mail aí para nós, a gente responde os irmãos. Mas não está disponível, nós não estamos disponibilizando, tá? Porque realmente às vezes tem pergunta que não fica bem, e como é um link aberto, a gente fica preocupado, tá bom? Eu entendi, perfeito. Tá, Deus te abençoe. Amém, irmão. Amém. Irmão Elton, tá habilitado. Irmão Elton. Pode habilitar o microfone, irmão Elton. Olha. Não, tá habilitado, irmão Elton. Pode isso. Pode falar. Amém. Amém. Eu aqui de Francisco, tá? Regional de Montreal. Eu queria saber, irmão, se tem como o irmão compartilhar uma tela do checklist aí. Pode ser aquele conselho fiscal, porque eu penso sem olhar, não assisti a sua reunião passada, e precisava de uma reforçada aqui no checklist. Tem como, irmão, compartilhar na tela? Claro, vamos compartilhar. Compartilha aí, quer que eu entre aqui, Alexandre? Não, posso fazer aqui. Pode? Tô fazendo aqui, vamos pegar um checklist. É que no treinamento não tem, só no ambiente oficial. Ó, irmão, você vem no menu verificação, grupo de trabalho, né, checklist, grupo de trabalho, e aí ele vai fazer, e aqui você vai visualizar todos os que estão em andamento ou concluído. Nesse caso eu estou no mês 3, deixa eu ver se tem algum aqui pra gente já mostrar, tem bastante. Deixa eu filtrar. Só não vou poder criar um aqui, viu, irmão Emerson? Você tem isso no ambiente teste? Mas podemos visualizar, ó. Podemos visualizar. Pode criar um aí, irmão, que depois eu excluo. Tá. Vamos criar um. Então, irmão, vou aproveitar aqui, podemos criar... Só me fala qual administração, marca a administração direitinho que você está abrindo. Pode abrir até na dele mesmo. Eu não tenho acesso da dele. Tá. Então lá que você tiver acesso. Isso, eu estou aqui no carrão, tá? Ok. Vou colocar aqui, ó, novo checklist mensal do Conselho Fiscal. Já vamos aproveitar, irmão Emerson, você abordou esse assunto. A gente já dá uma passada rápida novamente, pode ser? Pode, claro. Estou colocando o mês 3 de competência. Então, irmão, quando o irmão for fazer o checklist do Conselho Fiscal, porque esse é nossa responsabilidade, você que tem que fazer aí na tua administração, você vai buscar lá. Vamos de novo aqui, tá, irmão? Você vai clicar em novo, você vai aqui no tipo de checklist, você vai escrever aqui Conselho, aí ele já filtra exatamente tudo que está com o nome Conselho Fiscal. Tem um aqui, ó, novo checklist, tá vendo? Novo checklist mensal. Então, todo mês você vai criar esse daqui. Aí ele já traz o nome, você não precisa mexer, aí você vem na competência, nesse caso a gente está colocando a competência do mês 3. E o irmão vai selecionar a administração, tá? Eu acredito que só vai ter a sua administração. Põe a data que o irmão está fazendo, ele exige um horário, aí o irmão põe mais ou menos, agora nós estamos fazendo às 20 horas, né? Terminou, aí você põe algum horário. Aqui é texto só, põe o irmão responsável, então seria o irmão Elton, certo? Irmão Elton, teste. Beleza, aí a hora que o irmão salvar,
isso vai ficar pendente aqui para o irmão trabalhar, tá vendo? Não iniciado, tá? Dá para ver aí? Ficou melhor? Então, ó, tem não iniciado. Todo mês o irmão vai precisar fazer esse processo do Conselho Fiscal. Aí o irmão vem aqui, clica em opção e começa a responder esse procedimento, né? Responder esse checklist. Esse checklist, irmão, talvez não vai conseguir responder de uma vez só, porque você pode fazer nessa atividade ao longo do mês. Por exemplo, uma das perguntas que tem aqui dentro do nosso checklist é se a tesouraria fechou o movimento dela dentro do prazo. Então, o irmão ali entre os dias dia 12, dia 11, dia 12, o irmão vai lá vai verificar se a tesouraria fechou o checklist dela, tá vendo aqui? Então, o irmão vai fazer isso, aí depois o irmão volta para fazer a nova pergunta, que seria a da contabilidade, se a contabilidade fechou também o checklist dela. Só que a contabilidade já fecha mais para o final do mês. Tá? Estou dando um exemplo aqui de como funcionaria. Mas uma das perguntas que nós temos que responder, né? O Conselho Fiscal realizou a verificação da tesouraria, e aí o irmão vai colocar aqui que sim, então o irmão responde que sim, tem um íconezinho aqui para o irmão responder. Tá? Se você conseguiu fazer, se fez algo e teve algum problema, alguma coisa que impossibilitou, seria com ressalvas. Se não fez, por alguma razão também, aí o irmão seleciona aqui. Mas a tesouraria também é uma verificação que a gente tem que fazer todo mês. Tá? Assim como as casas de orações. Então é aqui que o irmão responde, e se quiser fazer, anexar algum assunto, o irmão tem a opção aqui de fazer um anexo, tá bom? Eu não respondi esse caso. Ó, próximo item. A gente tem que verificar a casa de oração também. Então, chega aqui. Conseguir concluir a verificação de todas as casas de oração? Consegui. Aí já gera o relatório, ou o irmão quer anexar aqui, põe que sim, né? Mas, por exemplo, imagina que o irmão tirou print, né, de ocorrências da casa de oração, então o irmão pode vir aqui e anexar esse procedimento, colocar aqui as ocorrências, é uma das formas que a gente tem de armazenar essa informação. Tá? Mais, verificou a distribuidora, então a distribuidora, o irmão vai lá na administração do irmão, verificar a distribuidora, fazer a contagem do inventário, ou total, ou eventualmente por amostragem, certo, irmão? E aí responde aqui também que fez a verificação junto da distribuidora. Tá vendo? E também se realizou a da piedade, tá vendo? Se fez a verificação, que seria o inventário da piedade, tá? Vem daqui e responde. É isso, irmão. Aí o irmão vai respondendo cada uma dessas perguntas com sim ou não. Todo mês a gente precisa fazer isso, só que o Conselho Fiscal, além de responder essas perguntas que ela tem aqui nós, a gente tem que ir lá e verificar se a tesouraria fez, se ela deixou algum movimento, se tá vendo? A pergunta, ó, caixa de administração, a conta 100, analisou se o termo de verificação foi preenchido devidamente assinado, então o irmão vai lá com os irmãos da tesouraria e obtém a cópia desse termo, ou visualiza que esse termo foi preenchido, foi assinado, e aí preenche aqui respondendo isso, tá? Para cada uma dessas, tá vendo? Caixa de manutenção da casa de oração, a conta 109 realizou a verificação dos C52, então essa é uma atividade que a tesouraria faz, e aí o irmão do Conselho Fiscal vai lá olhar com ele. Tá? E o irmão pode perguntar, o irmão pode falar, não sei o que é isso, mas conversando com os irmãos da tesouraria, e da distribuidora e da contabilidade, eles acabam orientando como que é, e aí depois o irmão vai ganhando entendimento de como isso é feito. Algumas perguntas pode fazer diretamente pelo SIG, entendeu? Algumas verificações podem ser feitas até diretamente pelo SIG. Tá bom, irmão? Distribuidora, mesma coisa, contabilidade. Chegou no final, aí o irmão coloca aqui os responsáveis e salva, tá? Responsável aqui local, que é o irmão que está preenchendo, salva e encerra. É esse material que a gente tem que fazer todo mês, e esse material que depois gera uma contabilização, e é o que o irmão Thiago estava mostrando. Todos os conselhos fiscais têm que fazer, têm que preencher esse checklist todo mês, dentro do prazo, tá? Isso significa que você verificou os demais departamentos e respondeu à verificação das casas de orações e assim por diante.
Correto. Irmão, mais uma dúvida é porque nossa administração não está vendo, entendeu? Já vai para 2 meses que ele não fizer. E nós precisamos fazer de qualquer forma. Então, a gente passou que com não conformidade, é isso? Não entendi. Perdão, Elton, repete, por favor. Porque nossa administração aqui, nós olhamos na verificação, eles ainda não fizeram, muitos deles não fizeram o checklist. Então, já vai para 2 meses. E nós estamos, assim, tentando, de qualquer forma, conversando com eles, mas ainda não chegamos a um acordo. Então, nós fazemos nós que colocamos como não conformidade. Por exemplo, quando pergunta se a tesouraria fez, se a contabilidade fez, aí o irmão coloca que eles não fizeram, fica uma não conformidade, é isso? Correto. Tá certo. Tá correto, irmão. Se o irmão vai fazer essa verificação, conversa, e eles não estão... Provavelmente eles estão fazendo atividade, porém não estão preenchendo o checklist. Aí o irmão coloca que eles não entregaram o checklist, que é uma das perguntas, né? E encerra o nosso, tá corretíssimo. Se o irmão está fazendo isso, esse é o procedimento correto mesmo. Amém. Irmã Juliana. Paz de Deus, irmãos. Amém. Juliana, aqui do Conselho Fiscal de Macaé. Tudo bem, meus irmãos? Irmãos, na verdade, mais ou menos até uma orientação que eu vou pedir para os irmãos. A gente aqui na Macaé já está mudando já todo o sistema do Conselho Fiscal. A gente já faz as verificações, tanto a verificação com os apontamentos, tanto quanto o checklist. Com isso, aqui a gente fez uma divisão de trabalho com os irmãos para a gente conseguir fechar o checklist no prazo, então todo mês. Aqui na Macaé, a gente está fechando no prazo o checklist, fazendo o checklist mensal, a gente está em dia. A gente vai fazer agora o de fevereiro. E aí a gente acaba tendo mais possibilidade de conseguir enxergar mais os apontamentos, né? E a gente tem uma casa de oração aqui que todo mês deixa de ter assinatura no C52. Então, lá no apontamento, aparece para a gente que tem uma pendência igual no mês passado, né? Acaba que fica para a gente em aberto todo mês. E os irmãos continuam mandando a assinar. Os irmãos têm alguma orientação da gente, porque para a gente fica sempre como acompanhamento, né? A gente imprime, assina, o Conselho Fiscal assina e envia para o irmão responsável. A gente tem alguma orientação para conversar com os irmãos, ou então assim, porque todo mês fica em aberto. O que os irmãos sugerem para a gente fazer nesses casos, quando há uma constância de uma pendência? Irmã Juliana, os irmãos têm... O Conselho Fiscal tem um espaço na reunião local de vocês? Na verdade, eu mesmo acho que faço a reunião do Conselho Fiscal aqui. Não, na reunião local, com toda a administração junto, o Ministério. Sim, o Conselho Fiscal aqui. Então, quando tiver essa reunião, a irmã apresenta essa inconformidade. Irmãos, nós estamos tendo dificuldade nas assinaturas dos relatórios, nas assinaturas do C52 e assim por diante. Expõe para o Ministério, para a reunião. É importante, irmãos. Os irmãos podem ver que lá vem o nome, vem lá ancião, diácono, cooperador, ou o administrador, né, o coordenador. Se colocou isso no formulário é porque é importante os irmãos assinarem para que fique completo. É a mesma coisa você mandar um cheque para o banco sem assinatura, ele vai voltar, não tem valor nenhum. Você entendeu? Então a irmã precisa expor isso na reunião de vocês aí. Perfeito. Tá bom? Dá uma explicadinha que é necessário eles ter ciência, dar uma assinatura, ter ciência daquilo que foi apontado para ajudar a corrigir, para ajudar a melhorar, tá? Sim, perfeito. Deus abençoe. Tá. Amém, irmão. Tem mais pergunta aí? Alguém com a mão levantada? Não. E do chat, irmão Tiago? Não, só tem aquela pergunta do irmão. Não sei se... Qual que é a pergunta? Do irmão José. Ele disse assim:
na administração deles, estão fazendo o seguinte: fazem compras de alimentação nas reuniões e o pagamento é feito pela Casa de Oração Central. E estão lançando os cupons fiscais como depósitos. Eles compram e lançam como depósito, pegam o dinheiro como se fosse depósito. Na verdade, está tudo ao contrário, né, irmãos? Mediante ao comunicado da pandemia e da oferta única, a Casa de Oração só faz, a administração tem que assumir todas as despesas. Tem que assumir todas as despesas das casas de oração que está agregada a ela. E daí quem faz as compras, quem faz a administração. Agora, se for compra de lanche, de pequeno valor, daí tudo bem, mas a compra é feita mediante o quanto que tira da manutenção, faz a compra e coloca o cupom lá para prestar conta, certo? Então, é no chat essa pergunta, né? Isso. Tá bom. Então, responde aí, Thiago, e daí a gente... Daí dá uma abrangência. Vamos fazer um item aí, ou não, com compras ou voluntários, daí pode abrir aí e compartilhar a tela. Tá bom. Vamos. Deixa eu compartilhar aqui. Isso. Irmãos, nós vamos usar aqui um exemplo. Enquanto nós temos esse período, vamos fazer um exemplo de verificação, tá? Vamos colocar trabalho voluntário, irmão Emerson? Pode colocar. Então, o trabalho voluntário, né, a verificação do trabalho voluntário, ela vai ocorrer sempre de duas formas. A primeira é do material que vem da casa de oração, tá? E a segunda é quando o departamento do trabalho voluntário está dentro da sua administração, tá? Então, existem duas verificações nesse sentido. Uma que é o material que vem da casa de oração. Então, por exemplo, vou abrir aqui uma casa de oração. Pode ser essa daqui, né, como exemplo. Quais são os itens que quais são os itens que o Conselho Fiscal vai apontar? Se você descer aqui, tá vendo? Tem todos os itens, ok, mas tem uma sequência que é do relatório do trabalho voluntário. Tá aqui, ó, registro de voluntários. Tá, irmãos? Então, esse trabalho, normalmente, e se todos os setores, se todas as administrações estão com a sua área estruturada, existe um departamento de voluntariado que cuida desses livros, que analisa a qualidade dos livros preenchidos. Tá? Esses irmãos, eles já têm a norma, eles já têm as instruções, existe o manual do que eles precisam analisar. E o que o Conselho Fiscal vai fazer? Tá? O Conselho Fiscal da administração vai buscar contato, né, vai conversar com essa equipe e pegar o trabalho que ele fez. Ele já relata todos os apontamentos que ele encontrou da casa de oração. Todo mês eles já fazem esse trabalho. O que o Conselho Fiscal vai fazer? Pega esse material e aponta, né, registra os apontamentos que estão aqui, que estão preenchidos nesses itens, está vendo? 29 e assim por diante. E que, obviamente, estão também na lista deles, tá? Por quê? A lista do trabalho voluntário ela é um pouco maior do que nós do Conselho Fiscal apontamos. Então, os irmãos, o que não tiver na nossa lista, os irmãos não precisam apontar, só apontam o que cabe na nossa lista, tá bom? Então, todo mês lá tem o primeiro item aqui, irmão. Casa de oração não tem responsável pelo preenchimento das informações do livro. Isso é bastante importante. O departamento tem que ter, né, o departamento da tesouraria tem que ter um responsável lá na casa de oração. Se, de alguma forma, o Conselho Fiscal entendeu, viu, notou que não existe esse irmão definido, não está fazendo esse trabalho, o Conselho pode vir aqui e apontar naquele mês daquela casa de oração, tá? Outro item, que aquela casa não disponibilizou, né, aquela casa de oração não disponibilizou as vias amarelas dos livros de presença no respectivo mês. Então, se tem 30 casas de oração, 20 entregaram o livro e 10 não, o irmão vai apontar cada uma dessas 10. E detalhe, se o irmão, durante o fechamento, o Conselho Fiscal observou que não estavam os livros
os livros daquela situação, não precisa nem esperar o departamento, o irmão já pode apontar aqui, tá? Que não teve, se não teve livro, então aquela casa de oração não está fazendo aquele preenchimento. Agora, com relação ao preenchimento, os irmãos, mais uma vez, podem pegar o trabalho que já foi feito pelaquela administração e reapontar aqui dentro. Tá vendo? A cabeçalho das folhas de apresentação estão preenchidos incorreto ou parcial. Campos não preenchido, campo não preenchido, ou um preenchimento com rasura ou borrões, algo que torna ali a mesma coisa que nada. Então, também os irmãos apontam. Detalhe, irmão, se tiver numa folha 3 campos não preenchidos, o irmão vai apontar 3 vezes esse item, ok? Não é um só fazendo um resumo, pode apontar igual a gente faz com o livro de coleta, tá? Preenchimento, uso incorreto dos livros 2 e 4, segundo as modalidades dos serviços executados, tá? 4, né? Perdão, item 6, nome do colaborador ilegível. Livro 2, não registrada entregas de EPIs necessárias. Talvez, irmãos, tenha algum irmão aqui do conselho que vai falar, poxa, eu não tenho esse conhecimento. Mas é isso que a gente fala. Vá conversar com o setor, com o departamento do trabalho voluntário, que ele já fez esse apontamento. Tá? A gente só vai contabilizar, a gente só vai registrar e deixar isso apontado para aquela casa de oração. Fica muito mais prático, muito mais fácil o trabalho, tá bom, irmãos? Registro com horário de entrada fora da ordem cronológica, registro sem horário de saída, registro sem a devida assinatura do voluntário, registros constantes das vias amarelas não foram todos lançados no SIGA, tá? É importante, tem que estar no SIGA. Ausência de horas voluntárias no SIGA ou não assinado pelo Ministério. E linha em branco, quando o livro apresenta uma linha em branco. Isso também não pode acontecer, irmão. Tem que estar apontado isso. Moemerson, eu já vi aqui o Ministério será removido. Que mais? Então, da casa de oração, irmão, é esse o trabalho que a gente tem que apontar, tem que relatar, tá bom? Agora tem uma outra parte, e onde que eu aponto isso? É sempre dentro da casa de oração, tá? Igual eu estou mostrando aqui. Na casa de oração, a gente tem apontamento da tesouraria, do livro de coleta, das despesas da casa de oração, C52, certo? O livro do fundo bíblico, o trabalho voluntário, que é esse daqui, e também o livro de manutenção preventiva, ok? Isso é o que vem da casa de oração. Porém, a gente tem uma outra verificação mensal também, tem inclusive o checklist dela, que eles têm que preencher. Eu vou criar um caso aqui só para a gente poder voluntário, só para exemplificar, tá vendo? Conselho Fiscal, trabalho voluntário. Então, assim como a tesouraria, o departamento do trabalho voluntário também é o que eu tenho que fazer mensal, tá? Aí põe na administração, vamos colocar a competência, a data qualquer uma, vamos filtrar e pegar esse cara também, vamos repassar um por um, ok? Voluntário. Aplicação mensal, tá vendo? Trabalho voluntário. Então, agora, nós vamos fazer o apontamento, certo? Nós vamos verificar esse departamento e não as casas de oração, ok? Repara que muda um pouquinho a maneira de eu precisar apontar. Então, aqui é dividido da seguinte forma: o que é controle interno, né? O que é legalidade, e depois procedimentos que deveriam ser feitos, e por último, o time gestor. Se o Conselho Fiscal está identificando que a equipe do trabalho voluntário na sua administração, ela não está bem formada, ela eventualmente às vezes nem está formada, ela está sendo compartilhada com outro, né? É um irmão fazendo 3, 4, 5 administrações, dependendo se o irmão está conseguindo dar vazão a tudo aquele trabalho, cabe o Conselho Fiscal apontar que a quantidade é insuficiente de colaboradores, tá bom, irmão? Então, repara, isso não tem nada a ver com a casa de oração, tem a ver com a administração. Então, na administração está faltando colaborador para trabalhar na área dos assuntos do trabalho voluntário. Então, você vem e aponta isso. Tá? E também é responsabilidade, conforme o documento, se não me engano é a seção 7, né, que fala sobre o trabalho voluntário, ele pede também que esse departamento tenha o controle de todas as casas de oração e seus respectivos voluntários lá dentro. Se o irmão entender, se o conselho entender que esse departamento não tem isso,
também cabe apontamento. E mais uma vez, fez o primeiro mês. Se é reincidente, até meio que aproveitando que a irmã perguntou um pouco antes, se é reincidente, o irmão continua apontando. Então, no mês seguinte, continua apontando que não tem aquele trabalho, não foi feito, ou que a equipe ainda não é formada, e assim vai, até que a administração consiga corrigir isso. Tá? É um trabalho que envolve a administração. Tá? Voltando então, vamos olhar, controle interno. O grupo de trabalho não apresentou evidências da verificação qualitativa dos livros 1 e 3. Por quê? Essa verificação, essa análise, é esse departamento que tem que fazer. Tá? E o que nós estamos pedindo aqui, ele vai falar, eu faço. Você faz aquela, faço sim. Tá bom, qual é a evidência? Então, esse trabalho, inclusive a própria manual pede para que seja documentado, que seja guardado essas informações. Então, isso seria evidências de que esse departamento está fazendo as atividades correspondentes a ele. Tá? Da mesma forma, no livro 1 e 3, a mesma pergunta, o mesmo problema, né, a mesma ocorrência, caso for no livro 2 e 4. Tá? Que mais? O grupo de trabalho não apresentou evidências do controle de horas trabalhadas. Então, olha, na casa de oração foi apontado que foi X número de horas, ele precisa ter certeza que esses números foram contabilizados, então ele tem esse controle, esse grupo tem que guardar as evidências de que isso está sendo feito. E nós, do Conselho, vamos lá colher essas evidências, entendeu, irmãos? Essa é a natureza dos apontamentos que a gente vai fazer. Ainda assim, da mesma forma, controle e se elas foram registradas no SIGA. Repara que isso pode ser um único controle, mas uma coisa ela está levantada, está gerenciada, outra coisa ela está lançada no SIGA. Tá? Então, por isso que ocorrem essas divisões. O que mais? Na área de legalidade, se existe o livro 1 e 3, né, para aquela casa de oração ou para aquela administração. Se entender que houve falta do livro 1 e 3 ou falta do livro 2 e 4, isso também é uma responsabilidade da administração, então cabe aqui um apontamento ou de um ou de outro caso, ou se for um caso de não ter nada, apontar os dois itens aqui dentro. Tá? Cópia de documentos pessoais arquivados em desacordo com a LGPD. Até então, isso era comum, mas depois que entrou a LGPD, foi passada toda uma orientação para a gente não causar, não ter nenhum problema quanto a isso. Então, se os irmãos identificarem que ficou lá cópia do RG, do CPF, de comprovante de residência ou qualquer outro que não cabe aqui dentro, também a gente tem que apontar, porque essa informação já não é mais necessária guardar cópia disso. Tá bom, irmão? Então, cabe a gente apontar. Naturalmente eles sabem que eles precisam, eles não podem guardar isso, tá? Mas enfim, aqui se qualquer coisa que ocorrer não está em nenhuma das listas, nenhuma dessas ocorrências, o irmão aponta aqui 30.99, certo? É uma não conformidade, e aí a gente já sabe que esse é um item destinado a algum tipo de observação que não caiba aqui. Então, apontou esse caso, vem aqui e descreve qual que é aquela observação. Com um detalhe suficiente para que na hora de sair no relatório, ao ler, você tenha entendimento do que está sendo apontado ali, tá bom, irmão? Ainda assim, procedimentos. As vias amarelas não foram armazenadas na administração, dificultando a consulta pelos demais departamentos. Segundo a norma, né, do trabalho voluntário, essas vias amarelas elas são armazenadas na administração para que outros departamentos ou eventualmente prestação de alguma conta possa ser feito. Tá? Então, se entender que o departamento não está fazendo isso, também cabe apontamento. O relatório das horas lançadas no CCB-SIGA não foi enviado à seguradora. Obviamente, isso daqui são para aquelas administrações que têm o seguro em função disso. Irmão Emerson, são todas as administrações ou isso é opcional? Você sabe? E o quê? São todas as administrações que exigem o seguro do trabalhador? Ou isso não. Nem todas atingem, não chegamos a todas ainda. É para ter, mas não deu ainda para todas terem. Tem lugar que tem dificuldade do atendimento dele, dos pagamentos deles. Mas aí também não precisa apontar, né?
Não, se não tem, não aponta. Se não tem, não aponta. Então, aí vai ter que ser feito um trabalho de implantação para poder depois cobrar. Não tem ainda. Acho que tem até alguns modelos no CNS, se eu não me engano. Tem isso, exatamente. Então, assim, irmão, olha, a minha administração não tem o seguro. Logo, o irmão não precisa se preocupar com isso. Tá? Agora, uma vez que a administração tem, aí esse material tem que ser enviado, porque isso é parte das exigências para fazer o pagamento. Tá bom? Ainda assim, irmão, como o trabalho voluntário passou a ser um item obrigatório, né, um checklist obrigatório mensal, então se o Conselho Fiscal observar que naquele mês não foi preenchido o formulário deles, não foi preenchido o checklist, cabe a nós abrir essa verificação e apontar aqui, olha, o departamento não respondeu o checklist dele ou respondeu fora do prazo. Tá bom, irmãos? E por último, eu já falei, time gestor. Então, dessa forma, a gente passa a ter condição de abordar e de relatar, de apontar os principais itens do trabalho voluntário, tanto pela administração, seja por falta de equipe, seja por falta de análise qualitativa, tá, da administração, ou do que está vindo, do material que está vindo lá da casa de oração, tá? Que é normalmente referente aos registros que as casas de oração acabam preenchendo, tá? Às vezes a casa de oração é um pouco maior, tem uma quantidade a mais de livros, outras é menor, faz lá só o básico e assim por diante, tá bom? Tá bom, irmãos? Então, tem espaço para a gente apontar essas informações, inclusive porque esse material é importante quando vocês fecham um relatório no final do mês e vão levar para a administração. Nós estamos dando uma ferramenta a mais para a administração, identificar o que ela pode melhorar, porque tudo que nós estamos colocando aqui já são documentos, já foi orientado nos manuais administrativos da administração, da casa de oração. Então, nós estamos só apontando que esses itens deveriam estar sendo feitos e não estão, seja por um erro normal, ou seja por apenas uma ocorrência, ou seja por uma falta de equipe, por exemplo. Se não tem uma equipe para fazer uma análise qualitativa, o risco desses livros estarem em não conformidade é muito grande, porque é um trabalho que tem que ser feito mês a mês, treinamento, eles têm que fazer treinamento, então tudo isso é importante que a gente consiga apontar e mostrar para a administração que eles precisam buscar solução para isso. Tá? Então, com isso a gente fechou, né, as duas verificações, uma que vem da casa de oração e outra que é do grupo, né, que é do setor. Esse mesmo raciocínio a gente pode entender, só para fazer uma analogia, tá, irmão? Porque, por exemplo, quando você está na casa de oração e vai olhar todo o livro de coleta, é a mesma coisa quando o irmão, não só o livro de coleta, mas, perdão, e também as despesas, nós estamos olhando da casa de oração, mas quando a gente vai fazer o trabalho lá na tesouraria, é a mesma coisa, porém, eu estou fazendo do setor da tesouraria, assim, é a mesma analogia para quando a gente está fazendo o trabalho, análise do trabalho voluntário. Então, uma coisa é o que vem da administração, uma coisa é o que está na administração gerindo, outra coisa é o que está vindo preenchido lá da casa de oração, tá? Então, esse é o trabalho. A gente, nos próximas ocorrências, eu acho que dá mais um tempo ainda, irmão Emerson. Podemos fazer de compras, que é um bastante novo. O módulo de compras está entrando agora, irmãos. Claro que compras não é novidade, mas eu quero dizer, o módulo de compras do SIG está entrando agora para, acredito eu, todas as administrações. A mesma forma, a gente vai apontar sempre a administração, tá? Também é uma verificação mensal, ok, irmãos? Deixa eu preencher aqui. E tem alguns apontamentos a serem feitos. Tá? Compras. Filtro. Aqui. Então vamos pegar esse daqui. Pode pegar esse. Já tem algum preenchido? Vamos usar esse que está preenchido para teste mesmo. Isso. Aqui. Então, no módulo de compras, da mesma forma, qual que é a maneira? Né? Então, se o SIGA, né, se a administração do irmão já está usando
já está usando o SIGA para registrar os apontamentos, né, para registrar os pedidos de compra, então, irmão, cabe fazer o seguinte, chega lá, se nós estamos no mês 3, o irmão vai verificar o mês de fevereiro. Então, levanta todos os pedidos registrados no SIGA no mês anterior, ok? E aí seleciona esses pedidos em busca de procurar essa documentação, tá bom? Então, existem alguns itens aqui que a gente está observando, tá? E aí cabe fazer esse apontamento. Então, por exemplo, ausência de requisições no processo de compra. Veja, houve um procedimento de compra, houve um processo de compra, foi registrado. Então, isso foi requisitado por alguém. A gente tem que observar em qual momento e onde que está essa requisição, da onde veio. Ah, foi uma ata, foi uma reunião, foi uma demanda assim, assado. Ok, o Compras tem esse material. E aí o Conselho Fiscal vai lá só verificar se esse item está formal, existe mesmo. Ah, pode ter sido um e-mail. Aí tem N maneiras que essa requisição pode chegar, mas de qualquer forma ela passa por um crivo, uma aprovação, tá bom? Então tem que ter essa requisição. Ficha técnica do produto, esse item provavelmente ele vai ser mais suprimido, porque agora com o SIGA esses produtos estarão mais facilmente detalhados ali dentro, tá bom? Bom, para aquela compra houve um mapa de cotação, e aí o irmão vai olhar esse mapa de cotação, olha, está respeitando os 3 orçamentos, entendeu? O próprio SIGA já permite registrar isso. Então, dependendo como for, de repente não precisa, uma vez que você listou isso, não precisa nem ir lá falar com o irmão. Mas sempre é bom esse trabalho interagir com o departamento, tá bom, irmãos? Então vai apontar lá, mapa de compra mapa de cotação não foi feito para essa compra, entendeu? Então o irmão vem aqui e registra, olha, o compra número tal, assim, assado do dia, não tem o mapa de cotação, entendeu? Então não pode fazer um registro dessa natureza. Para quais itens? Olha, vai depender do volume de compras que o irmão teve no mês anterior, tá bom? Sempre assim, se eu estou nesse mês, eu faço uma vez por mês, então eu vou verificar o do mês passado, que já está todos ali, todo o processo já foi feito, tá bom? Então fica mais fácil de a gente buscar essa documentação, tá? O que mais? Pedido de compra devidamente formalizado, tá vendo? A ausência do pedido de compra devidamente formalizado. Isso é um pouco difícil, mas ok. E para que eu teria isso? Se porventura algum pedido não estiver dentro do SIGA. É claro que se ele não estiver no SIGA, o irmão não vai conseguir listar, ele não vai aparecer ali dentro do SIGA. Mas aí no dia a dia, se o irmão conseguiu identificar uma compra sendo feita, algo que não passou pelo SIGA e deveria ter passado, então cabe um apontamento dessa natureza aqui que não tem o devido processo no módulo de compras. Tá bom? E aí, se uma compra que exigiria um contrato, esse contrato teria que ter algumas observações do departamento jurídico, tem departamento jurídico que pode criar minutas, então se houver, se couber algum apontamento em relação, alguma ocorrência em relação ao contrato, provavelmente vai ficar nesse item 14.7, que ele fala assim, a ausência do contrato padrão com as seções 13, 3.13, 3.20, 3.21 ou outro apreciado pelo departamento jurídico local. Essas são sessões que indicam, né, das sessões do manual administrativo, que indicam quais são os cuidados que a administração deve ter ao redigir um contrato, tá bom? Outra coisa, compras de produtos e serviços fora do convênio, CNS, sem a devida justificativa, tá? Não é que o compras não pode comprar. Claro que ele pode, mas muitas vezes exige uma justificativa. E existem algumas poucas razões para isso, mas ok. Então, se houve uma compra que tinha no CNS e ainda assim aquela administração comprou sem essa justificativa, a gente acaba apontando também, tá? Porque o ideal é que os irmãos de compras busquem o CNS. Já foi feito um trabalho bastante forte em termos de qualidade versus preço, então o ideal é buscar com a CNS. Tá? Tudo bem, mas por alguma particularidade ele faz o devido registro, faz a devida justificativa e a gente aceita. Só aponta se não tiver essa justificativa formal, tá bom? Obviamente, departamento de estrutura e equipes, né? O departamento ainda não foi estruturado com equipe de equipamento conforme as orientações contidas no manual, né, na seção 16 do manual administrativo.
Na parte de legalidade, tem aqui a ausência de consulta aos órgãos públicos, tá? Então, para cada fornecedor, cada processo, isso eu creio que seja padrão para todo mundo faz isso, existe uma consulta aos órgãos públicos para garantir que aquele fornecedor está minimamente apto a receber uma nota fiscal, a emitir uma nota fiscal e a receber um pagamento dessa natureza, ok? E por último, se em algum ponto, né, desse processo, tá vendo? O processo de como não aderente aos princípios de separações e responsabilidade, da qual, né, quem autoriza não faz a compra, quem compra não recebe, e quem recebe não faz, quem recebe e confere, quem recebe não confere, não paga, tá bom? Então, de certa forma, essa separação é para que uma pessoa, né, alguém requisita, alguém compra, alguém recebe e o outro paga. Se esse processo não está sendo feito por uma única pessoa, duas pessoas, em algum momento esse processo não está adequado. Então você coloca o 14.9. Se está seguindo as orientações lá da seção 16, isso não vai acontecer, porque quem vai pagar devidamente é a tesouraria, quem vai fazer compra, geralmente é o departamento de compras, quem recebe vai ser na casa de ação ou eventualmente na administração, não é a mesma pessoa e assim vai. Tá? Então, o departamento de compras está começando, é bastante recente, né? Acho que é o módulo mais recente que disponibilizaram do SIGA, e as administrações que já estão usando ele, irmãos, conversem conversem com a equipe de compras de vocês e passam a fazer esses apontamentos, passam a gerar também. Isso daqui é uma coisa que no começo pode não ter uma prática, mas da mesma forma vai ser bastante rápido depois que pegar essa prática, tá? Tá bom, irmãos? Irmão Emerson, com isso acho que a gente passou dois setores aqui. E naturalmente, irmãos, assim como o irmão Emerson falou agora, algum irmão comentou, né, eu fiz um trabalho. Se tiver depois alguma outra demanda, não deixe de nos colocar, faltou algum item importante, assim, não deixe de mencionar para nós, né, de formalizar isso lá no conselho, no e-mail do Conselho Fiscal, porque isso também nos ajuda a padronizar algo para todo mundo. Tá bom? Perfeito. Irmãos, não esquecendo que quando o compras ele envia ele manda um e-mail para os fornecedores e faz aquela mapa de cotação, aquele mapa de cotação, aquele e-mail que é enviado serve para o Conselho Fiscal como os 3 orçamentos, tá? Não precisa de 3 orçamentos. E as administração que fizeram a adesão, que estão comprando pela CNS, já está completamente fazendo parte da CNS, também não precisa dos 3 orçamentos, porque esses fornecedores foram homologados, é o melhor material, é o melhor preço. Então não precisa de a gente ter os 3 orçamentos nesses 2 casos. No caso de fazer do mapa de cotação do departamento de compras, e no caso de comprar pela CNS, a administração fez a adesão à CNS e está comprando todo o teu material por lá, então não precisa dos 3 orçamentos. Facilita a vida de todo mundo. Não esquecendo, irmãos, que o departamento de compras aí precisa usar o módulo compras, tá? Sempre entrar pelo compras, tá ok? Bom, são 20h47, vamos dar uma olhadinha. Tem perguntas, irmão Tiago? Tem uma mão levantada ali, irmão Adilson Rocha. Vamos responder a dele. Dá para habilitar aí? Eu libero aqui, peraí. Irmão Adilson, pode habilitar o microfone, irmão Adilson. Pois não. A paz de Deus, irmãos. Amém. Irmão Adilson, aqui da cidade de Montes Claros, administração Montes Claros. Pois não, Na explanação do irmão, o irmão já respondeu quase que uma pergunta minha sobre a questão de voluntário e apontamentos, né? Aqui nas verificações nossa mensal, sempre a gente pega reincidências de cargos de orações que não estão fazendo aquele lançamento no SIGA do apontamento das horas trabalhadas, certo? Mas uma das preocupações nossas é se eles estão colhendo assinatura no trabalho voluntário, que seja a casa de oração em construção, em reforma ou qualquer trabalho voluntário.
como o irmão disse aí, que não tem seguro adotado em todas as administrações, né? Principalmente as casas de orações da zona rural. Não tem seguro. Mas o que resguarda a integridade física desses irmãos, se eles não estiverem assinando pelo menos um livro de voluntário, onde é um encargo também do Ministério do Trabalho, né? Leis trabalhista. Então, essa é uma das questões. Se eles não estão lançando e se eles não estão assinando também. Se tem um controle que está controlando sobre o livro voluntário desses irmãos que estão trabalhando, ou que seja em construção ou reforma. Ô, irmão, o controle é o próprio departamento que faz, a administração que tem que controlar isso daí e passar para os irmãos. Mas o Conselho Fiscal, sabendo que há uma reforma, sabendo que há uma construção, tem que cobrar. Irmãos, cadê as horas voluntárias desses lugares onde tem voluntário trabalhando? Da nossa rotina e da nossa atividade cobrar esses irmãos. Irmão, tá tendo reforma lá, não estão computando as horas voluntárias. Irmãos, a administração não está apurando as horas da construção que está sendo construída em tal bairro, em tal lugar. Então, tem que colocar na nossa rotina, tem que colocar nos nossos apontamentos isso daí. Entendi. Agora, minha outra pergunta, irmão, sendo rápido, já está o tempo avançado, eu, quando eu fui apresentado para o Conselho Fiscal, eu tinha vários cargos na minha comum. Eu tive que abrir mão deles. Agora, o único que não conseguimos ainda é porque eu ainda sou responsável pelo livro de voluntários, o livro azul, de preenchimento, de acompanhamento, de lançamento no SIGA. Eu posso estar continuando ajudando na minha comum nesse processo? Irmão, na verdade, o Conselho Fiscal não se envolve em processo nenhum da administração. Então, o irmão precisa falar para colocar outro no teu lugar, falar, irmãos, eu peguei uma orientação, não posso trabalhar. Aonde tem qualquer atividade da administração, nós só verificamos o que eles fazem. Senão, o irmão vai estar verificando aquilo que o irmão fez. Então, não pode, tá? Correto. Então, tá bom. Que Deus abençoe. Assim, não é chegar lá e largar, comunicar aos irmãos, irmão, precisa colocar alguém aqui que essa função eu não posso exercer, porque eu vou estar conferindo o que eu estou fazendo. Tá certo. Então tá bom. Deus te abençoe, irmãos. Amém, meu irmão. Amém. Tem mais pergunta? Tem mais uma. O irmão Jorge Pereira. Irmão Jorge. Pois não, irmão Jorge. Pode habilitar, irmão Jorge, o vosso microfone. Paz de Deus, irmão Jorge. Amém. É o irmão Jorge de Capivari? Capivari, da Regional de Piracicaba. Opa, pois não, meu irmão. Irmão, sobre o irmão estava falando, que vamos supor que o pessoal aqui comprou pelo convênio, tá? E qual a evidência que eu vou verificar que ele comprou pelo convênio? Na verdade, irmão, quando se faz, tem uma adesão aí que eles fazem na CNS, eu até vou pegar com os irmãos, mas eles têm uma cotação e é homologado, os irmãos já têm os fornecedores homologados. O departamento também pode falar, não, irmão, nós estamos comprando. Não é uma compra, irmão, tem que ser feita uma adesão praticamente completa, que faz parte o CCT, produtos de limpeza, são vários itens que, quando ele compõe esses itens, ele tá habilitado na CNS, você entendeu? E para alguns deles, irmão Emerson, para alguns desses produtos, existe um formulário, um PDF já preenchido com todas as informações daquele produto. Então aquilo já é o suficiente para a gente entender, tá? Ficou claro? Então o irmão Emerson falou como CCTEL, porque aí envolve contratos, é verdade, tem isso. Mas tem alguns produtos, sei lá, igual a tintas lá, o irmão sempre... Mas então...
Mas não basta comprar só uma. Comprou uma lata de tinta, esse mês comprei uma pedaço. Não, tem que fazer, tem que aderir a todos os itens, a todos os. Tá comprando produto de limpeza, produto de material de construção, então são vários itens, tá? Então agrega tudo junto, né? Isso. E o irmão vai acompanhar também nas reuniões a negociação, a adesão da administração para solicitando. Isso daí tem o ancião que assina aí, eles liberam a CNS para os irmãos, para poder receber aquele monte de informativo, de onde comprar, onde está mais barato, e aqueles que não conseguem comprar aqui em São Paulo, porque às vezes a logística fica muito cara, então cria-se a CNS da região, do estado, aí mais perto de vocês, você entendeu? Então, vocês acabam homologando os próprios. Se tiver muito distante de São Paulo, acaba homologando os próprios fornecedores, tá? Mas daí isso daí é com o departamento de compras, não com nós aqui. Nós só vamos verificar se está fazendo ou não. Não, tá ok. E outra coisa que o irmão, rapidinho, que o irmão falou, sobre que os irmãos levam o livro, eles levam do voluntário. E outra vez o irmão falou do livro de coleta. Eles não levam o livro, né? Eles só levam as via branca e a via amarela, que é do voluntário, porque o livro não pode sair da igreja, né? Correto. É um modo de expressar, irmão. Acho que na hora do irmão falar, é um modo de expressar, tá bom? Tá bom, filho. Deus abençoe, meus irmãos. Amém, meu querido. Deus abençoe. Bom, tem mais alguma pergunta, irmão? Senão nós, 7:55, nós vamos encerrar. Tiago? Não. O último é o irmão Jorge. Tá bom. Vamos encerrar então, irmãos? Vamos agradecer a Deus. Vai terminar no horário, vai dar certinho. E daí, irmão Alexandre, você agradece